hoje novamente eu por aqui e desejar um feliz sábado para todos vocês. Você que está em casa, está pensando no que gastar seu cupom do iFood? Pera aí, não gaste ainda. Assista o brainstorm de hoje que está imperdível. Então, bora lá, João, solta a vinheta. Só existem dois lados, o bem e o mal. Cedo ou tarde, você vai decidir. Você vai escolher o bem ou o mal. Não sei quando vai seu tempo acabar pra escolher entre. Galerinha, tudo bem? Feliz sábado. Estamos aqui com mais um brainstorm para vocês, com aquela galera irada que vocês conhecem. O tema de hoje vai ser muito legal. A gente vai falar sobre alimentação. Você já parou para pensar em algum momento, será que o que eu estou comendo faz bem para mim, não faz? Será que é certo, se é errado? Bom, eu confesso que eu já parei para pensar várias vezes nisso. E a gente vai conversar um pouco sobre isso à luz da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre a alimentação. Mas antes, vamos apresentar essa galera aqui. Do meu lado direito, um convidado ilustríssimo aqui. Se apresenta aí, Marquinhos. Sou o Marcos Otávio. Oi, Tamo junto hoje. Vamos estudar mais hoje. Seja bem-vindo. Boa, mano. Júlia. Boa noite, galera. Vocês já me conhecem, né? Então aí. Fala aí, galerinha, beleza? Mais um brainstorm aqui, é isso aí, meu. Bora que bora. Feliz sábado, pessoal, que Deus abençoe você, que o Espírito Santo já possa ir preparando a sua mente e o seu coração para que você e todos nós aqui possamos entender a palavra de Deus. Isso aí. É isso aí, pessoal. O tema de hoje é princípios bíblicos de saúde. Nós estamos numa série bem grande aí, né, sobre vários temas diferentes que a Bíblia aborda. E olha só, um livro antigo, bem antigo, que tem de tudo, né? Chega a ser engraçado. Tem até saúde. A gente vai abordar um pouco sobre isso, o que a Bíblia fala para nós sobre como ter uma vida mais saudável, o que nós podemos comer, que pode nos ajudar nesse processo, na nossa ingestão e tudo mais, e até algumas coisas a mais. E a gente vai começar com um texto. O que você tem pra gente aí, Ju? Começo lá em 1 Coríntios, para a gente entender um pouquinho do porquê conversar sobre saúde, cuidado com o corpo, qual a importância disso? Será que é realmente relevante? Por que Deus se preocuparia tanto com isso, a ponto de estar ali na Bíblia para a gente hoje? Então, a gente já começa lá em 1 Coríntios 6, verso, a partir do 19. Você que está em casa, pegue sua Bíblia já. Não confie somente no que a gente está dizendo aqui, acompanha aí também. Todo mundo achou? Sim. Verso 19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Bom, aí já começa explicando um pouquinho do porquê a gente trouxe esse tema aqui, o porquê Deus se preocupa com essa questão. Nosso corpo, como diz ali a partir no verso 19 mesmo, diz ali no finalzinho, que não sois de vós mesmos. Então assim, nosso corpo não é nosso. Ele é um presente de Deus. Então, nós temos que cuidar desse presente. E aí, no verso 20, nós temos que fomos comprados por preço, e agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, esse é o propósito, né? Nós temos que cuidar do nosso corpo, e glorificar a Deus nada mais é do que transmitir a imagem de Deus. Lá na criação, ele disse isso: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, transmitir essa imagem de Deus com o nosso corpo. Então, essa é a importância, nós temos que ter todos esses cuidados. Tudo que nós vamos falar aqui é com esse foco: glorificar o nome de Deus e transmitir a imagem de Deus para as outras pessoas. Exatamente, quando a gente pega algo emprestado de alguém, a gente cuida o máximo que a gente pode, né? Mais do que fosse nosso, né? Se possível, entrega até melhor. Exato. Sim. Não é verdade? Quando você vai alugar um carro, você tem que devolver ele com o tanque cheio, né? Sim. Então, a gente devolveu Senão o que acontece?
Tem que pagar uma multinha Tem aí. que pagar. E o preço ele é alto, né? Essa multa, e ela depois fica saldada na nossa conta. Eu acho interessante quando você vai entender sobre o princípio de saúde, começa isso daqui, ele fala que nós somos o santuário do Espírito. Isso é uma coisa muito interessante, porque isso significa, se você pega o que a Bíblia traz, é bem interessante, porque Deus, ao longo do povo de Israel, eles habitavam em tendas. A primeira coisa que Deus faz é colocar uma tenda e falar assim: eu vou habitar no meio de vocês. Agora, aí Jesus vem, ele fala assim: não, agora ele vai habitar conosco em forma corpórea. E aí depois que Jesus ascende aos céus, ele fala o seguinte: agora o Espírito Santo vai estar com vocês, agora o Espírito Santo vai morar em vocês. Isso tem uma dimensão muito grandiosa, né? A Bíblia ela vai falar, entendendo os princípios de saúde, que se a gente for entender de onde surge isso, a gente entende que lá atrás, a gente vai entender ao longo da nossa conversa, esses 4 tipos de leis: leis cerimoniais, leis civis, que se regia a sociedade, leis cerimoniais que o povo fazia os sacrifícios, rituais, né? Antes do sacrifício de Cristo, a lei moral, a lei dos 10 mandamentos, a gente já viu um pouco sobre isso, e a lei de saúde, que a lei de saúde ela vinha para poder fazer com que o povo vivesse bem, né? Se você tem aí todo um manual de instruções para você ter aí usar o funcionamento de um aparelho, de um carro, por que não do nosso corpo, né? Então Deus dá a gente, nos cria com um manual de instruções também, né? Sim, e uma coisa que eu achei muito interessante nesse texto também é que ele chama o nosso corpo de santuário. Santuário é algo santo. Então, é algo muito sério. A forma com que nós cuidamos do nosso corpo, ela tem que ser levada de uma forma séria. A gente tem que pensar de uma forma séria. Por quê? Se Deus habita em nós, não é um simples... Nós não somos uma simples casca que a gente pode fazer o que a gente quiser. Nós somos santos, né? O nosso corpo é santo, ele é santuário. Então, não cabe a nós pensarmos um pouquinho mais da forma com que nós tratamos a nós mesmos. Eu já parei para pensar várias vezes. Se algumas práticas que eu faço ou deixo de fazer, porque às vezes você deixar de fazer algumas práticas também é prejudicial. A negligência, para você, né? A negligência. E o que isso causa em mim, tanto na minha vida, no campo físico, que influencia o campo espiritual também. Eu já senti isso muito, várias vezes. Às vezes, quando o meu físico não está legal, a minha mente também não fica muito legal, e isso atinge o meu espiritual. Você falou do santuário, eu vejo também que ele fala assim: vocês foram comprados por alto preço. Ele não fala aqui, mas a gente entende que preço foi esse. Custou o sangue de Cristo na cruz, para que a gente pudesse ter salvação, para que a gente pudesse viver e agora testemunhar dessa salvação que a gente aceitou. Isso significa que agora qualquer coisa que eu faça com o meu corpo, com a minha vida, se isso for de forma não inteligente, eu estou invalidando o que foi pago lá na cruz, né? Isso é sério, né, gente? Muito sério. Tem um texto também que a gente vai ver agora, a gente vai ler, que fica lá em Gênesis 1:29, vai falar um pouco sobre a alimentação, principalmente ali do casal adâmico, né? O que eles comiam, o que seria o ideal de Deus, já que naquele momento não havia pecado, né? Ali no Éden. E a gente vai estudar um pouquinho mais sobre o que eles comiam e a gente vai fazer um paralelo com a posteridade ali depois, o que começou a ser permitido, e a gente vai aplicar um pouco com os dias de hoje. Sim. Aqui em Gênesis capítulo 1, verso 29, abra aí a sua Bíblia, Gênesis no primeiro capítulo, no versículo 29. Acharam aí? Sim. Gênesis capítulo 1, verso 29, diz assim: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Deus ele foi bem específico, né?
Ele deu as ervas que dão semente e os frutos que dão semente. Foi um nutricionista, né? Isso aí. Porque tem coisas que a gente come que é bom você comer semente também, né? Verdade. E olha que interessante, Deus, ele deu uma comida, assim, se a gente for olhar aqui, é muito mais saudável do que aquilo que a gente come hoje, né? Frutos e ervas. O que a gente come hoje em dia? Nossa. A gente come tudo menos fruto. Isso é o que come menos. E a semente, né? Se a gente parar para pensar, isso aí era o ideal, né? Seria o Antes ideal. do pecado. Então, esse é o ideal pra gente, é o que Deus deixou ali no início de tudo. Então, esse era o plano principal. Então você imagina, o corpo de Adão e Eva era perfeito. E eles comiam ervas e frutos. Nosso corpo hoje, que já é aí carregado há milhares e milhares de anos de pecado, a gente come Tanto que hoje a gente não se imagina comendo só ervas e frutos, né? misericórdia, Agora, Senhor. uma coisa interessante do texto aqui, que é bom a gente entender, é a questão de interpretação. Ele usa um termo aqui, todas as ervas, né, o verso 29, que dão semente. Vocês não estranharam isso? Eu estranho isso. Porque erva que né? dá semente, se você vai entender, observando na natureza, a erva que dá semente, vamos pensar assim, no trigo, que brota, é uma erva, né? E ela tem uma semente. Então, a gente entende que a alimentação original do Éden, ela era composta por quê? Frutas, legumes, né? Cereais e grãos, né? Porque a gente pensar assim num grão de arroz, né? Tem aquela planta e aí tem a semente. Vamos pensar que o arroz seria a semente, né? Então, e a gente vê que não tem uma coisa que tem na nossa dieta hoje. Qual é? A carne. A carne. Nossa! Churrasquinho, né? E a gente vive numa cultura que tem isso forte, né? A agropecuária, a pecuária, o boi, o gado. No Brasil, principalmente. O Brasil é muito forte. Forte. Fora não tem muito isso. Mas o que a gente entende? Não tinha morte. Era um mundo perfeito. Sim. Então não tinha por que matar o animal para se alimentar. Então, num contexto de antes do pecado, né? Pré-lapsariano, seria um termo assim técnico que a gente utiliza, né? Não tinha pecado, não tinha morte, então não tinha por que morte de animais. Então, e aquele alimento era aproveitado 100% pelo corpo perfeito, como o André disse, né? Então, pegando o gancho aí, então teve um momento que teve essa mudança. Primeiro, a alimentação era de uma forma, né, que a gente acabou de ver aqui, totalmente natural, né, comiam alimentos crus, era frutífera, né, a alimentação. Mas em determinado ponto, isso muda. E aí, o Marcos falou aqui, e essa mudança veio no... Então, o que acontece? A humanidade ela entra em pecado, né, muito grande, o pecado toma dimensões terríveis, e aí Deus quer dar um basta no pecado, né? Infelizmente, pessoas, né, animais estavam arraigados, né, com o pecado. Então, dimensão global, né? Exatamente, era uma coisa que tinha que ter uma intervenção. E aí vem o dilúvio, né? Só citando mesmo. Mas o texto que a gente vai ler é Gênesis 9. Gênesis 9, ele vai falar... qual que é o contexto de Gênesis 9? Deus agora chama a Noé e sua família, e agora ele vai estabelecer uma aliança com eles. E nessa aliança, ele vai falar sobre os animais e tudo mais. E aí a gente vai entender aqui, no verso 3 e 4, a gente vai ler. Gênesis 9, já encontraram? Sim. 3 e 4. Você que está aí, pega a Bíblia, Gênesis 9 e 4. Essa parte é muito interessante. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Opa, tudo. Eita, foi tudo liberado. E agora? Bom, se a gente parar aqui, Tá tudo certo. tá tudo certo. Só que aí ele fala assim, ó, verso 4.
Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E ele vai entender, né, gente, que o sangue ele é vida, então Deus vai explicar porque não utilizar. Só que tem um detalhe desse texto que eu queria retroceder para a gente entender. Ele fala dos animais. Só que esses animais, eles estavam extintos praticamente. Mas tinha um grupo de animal que entrou na arca, certo? Sim. Mas que animais eram esses? Antes da gente entrar num outro tópico, acho que Ezequiel vai falar sobre isso. Quando os animais eles estão entrando na arca, capítulo 7, tá bom? De Gênesis? De Gênesis, Gênesis capítulo 7, ele vai explicar quando eles vão entrar na arca, que os animais eles vão entrando, certo? A gente vai ver aqui no verso, deixa eu ver, 13, 14, aqui ó. Verso 7, começando do 7, tá bom? Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, e ele com seus filhos, com sua mulher, e as mulheres de seus filhos. Verso 8. Dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Só que tem uma palavra aqui, não sei se vocês perceberam, aqui ainda não tinha o dilúvio, certo? Ele fala animais puros e impuros, mas por que tinha essa distinção? Por que será que ele faz a distinção? Nós vamos entender quem são esses animais depois. Mas justamente para entender o que o capítulo 9 diz. Ele fala o seguinte: vocês vão comer desses animais. Então, esse puro e impuro, ele tinha uma sinalização que Deus deixou para poder orientar como que eles iam comer esses animais. E aí é interessante o seguinte, que no capítulo 9 a gente vai entender que o dilúvio ele acaba com toda a comida natural que existia, toda a erva, toda a fruta, toda a verdura. Demorou para a vegetação ela se restituir. Então agora ele tinha que utilizar da comida animal para poder suprir necessidades que agora precisava. Mas uma coisa que me chama a atenção do texto é isso. Ele lá atrás, no 7, ele fala animais puros e impuros. Isso me deixa... mas por que naquela época já tinha essa distinção? Por quê? Qual que era o propósito disso? Você tocou num ponto que eu achei legal. Eu sou um entusiasta de leis, então eu gosto muito de estudar direito e tudo mais. E eu achei uma coisa interessante aqui. Quando você vai para o Gênesis, você vê como se fosse vou dar um exemplo, tá? Como se fosse uma constituição. Ali estavam os princípios. Uhum. E aí a gente vai para o texto agora ali em Levíticos, e aí é como se fosse uma lei que regulamentasse o que foi dito. Exatamente. A Constituição traz o princípio e a lei trabalha os... Verdade. Eu achei isso muito interessante, porque o princípio já estava ali, já estava falando sobre puro e impuro. Só que aí quando a gente vai para Levíticos, a gente vai ver agora aqui Levíticos 11, abre a sua Bíblia aí. Em Levíticos, a gente não vai falar sobre todos os textos, porque por conta do nosso tempo. Sim. São muitos, mas você pode ir na sua casa estudar, leia bastante, né? E você vai ver alguns pontos interessantes. E aí em Levíticos, é como se fosse ali de forma detalhada, a lei de forma detalhada. Nós vemos isso na nossa legislação, na nossa Carta Magna ali, e depois a gente tem as leis federais e tudo mais que vai regulamentar tudo certinho. Mas o princípio está lá atrás. E tem um detalhe que eu não citei, que isso vai corroborar com aquilo que você vai ler. Lá no Gênesis 6, só para citar, depois leia aí em casa, Gênesis 6, que é bem interessante. Ele vai falar quantos animais entram de cada espécie. E ele fala exatamente que os animais que entram de macho e fêmea, ele entra um animal, um par, né, de cada animal de animais impuros. E quantos pares? Não sei se vocês vão lembrar, tá aqui. 7 pares de animais puros. Aí você fala, mas por que essa lógica? E agora, o que a gente vai ler vai
casar, linkar. Então, ó, abra sua Bíblia aí, abre Levíticos 11. A gente vai citar aqui os textos, tá? Primeiro, ali vai especificar certinho os animais terrestres. Os que podem, o que as pessoas podem se alimentar. Porque tem os que não podem e os que podem. Então, quando você vai ali em Levítico 11, aí está o verso 2, 3, 5 e 7, ali ele vai estar explicando que o animal que pode comer é aquele que tem casco dividido em dois e que rumina. Casco dividido em dois, o que seria? E aí? Eu acho que é difícil, né? Porque é um termo bem, vamos pensar, antigo. Mas que seria o que? Um cavalo com casco? Uma fenda, né? O cavalo ele tem o Casco casco fervido. todo redondo, né? O Hum. boi, por exemplo, A vaca, ele é por dividido exemplo. em dois. A vaca. Ah, então Tem. o cavalo não tem o casco dividido. Não. O boi tem. Esse, no caso, não poderia comer o cavalo. Mas o boi, ele tem o casco dividido e ele rumina. Rumina. Então, se tiver um animal que ele tem um casco dividido, mas não rumina, Não, Não pode ser. Não pode. Tem um detalhe do texto que ele fala, eu não vou me lembrar o verso, que ele fala assim, a lebre que rumina. Só que a lebre não rumina. A gente sabe que ruminar é um processo de gestão de alguns animais que verso tem. 6, ele Verso fala, 6. né? Só que assim, tanto no verso 6, mais para frente eu vou sinalizar um outro texto de Levítico, que você vai ler, que fala, por exemplo, a compreensão de Moisés, que escreve Gênesis, ele não tinha noção da biologia, a ciência que estuda a classificação dos animais é a taxonomia, né? Então, na cabeça dele, porque ele via a lebre fazendo aquele movimentozinho com a boca, ele achava que ela estava ruminando, mas não. Então, ela entra na classificação de animais que ruminam, mas o texto bíblico é na compreensão do escritor. E aqui, no texto do verso 6, ele elimina a lebre como animal para se alimentar quando ele fala que ela não tem casco. Não tem casco fundido. Então, ou seja, se o animal se encaixa em uma descrição, mas não se encaixa em outra, automaticamente ele Tá fora. Tá está fora fora da lista. do grupo. Você pode acompanhar esses textos aí na sua casa, a gente não vai ler, novamente estou falando porque é muito extenso, mas lê o capítulo inteiro de Levíticos 11. E aí, no verso 13 a 20, vai falar sobre as aves. Quais aves nós podemos comer? Nas aves eu acho que ele não dá uma regra específica, ele cria uma lista mesmo, só que implicitamente a gente consegue entender que aves de rapina, né? Que se alimentam de Elas fazem a Verduras. limpeza Aham. da Do terra, ambiente. do ambiente, né? Por exemplo, ele vai falar, qual que é o verso? Do 13. Ele fala assim, a águia. No 14 ele fala do falcão. No 15 ele fala do corvo. Se vocês prestam bem atenção, são aves de rapina. É uma regra. Só que tem, por exemplo, coruja, gaivota, gavião, aves que geralmente caçam. Agora, ele fala essa que não pode. Depois, o que fica mais fácil para a gente entender aqui são as que podem, né? E aí, quando a gente vai nas que podem, ela... Deixa eu achar aqui. É que das aves aí é do 13 ao 20, né? Do 13 ao 20. Mais pra frente ele começa a falar de outros animais, de insetos. Aqui ele coloca, o que acontece no 13 ao 20? Ele coloca as que a gente não come, Sim. né? Mas as aves que a gente poderia comer, ela entra numa outra classificação também. Mas o que é interessante, que eu foco aqui, eu acho que é justamente a questão das aves de rapina, que fica bem claro, né? Que não... Ele usa o do morcego, é igual a lebre. O morcego também, o morcego não é uma ave. E é uma também, ele não especifica todos os animais ali, mas a gente tem uma base. Sim. A gente pode analisar, essa ave aqui tem tais características, então a gente, né, às vezes não está o nome da ave ali, mas a gente sabe que pelas características não condizem mais com as aves que são abomináveis para comer. Aí também fala sobre peixes, então é a dieta completa de animais. Fala ali também sobre o peixe, do verso 9, 10 e 12,
e vai falar sobre os peixes que podem comer e os que não podem. Então, os que podem comer, ali no texto vai falar que são os que têm escamas e barbatanas, ou seja, peixes que não possuem essas características não podem, ou seja, posso comer uma baleia? Em muitos países é uma cultura, né? E a mesma coisa como que rumina e tem o casco fendido. Não pode ser uma das características, tem que ser as duas características. Tem barbatanas e escamas. Se for um peixe que tem barbatana, Mas é de mas é de couro, Não pode. Vamos pensar aí. Cai fora da lista. Tubarão, Tubarão. Bagre. golfinho, Um peixe que Verdade. bastante gente come. Verdade. Tem E barbatana, tem o bagre tem e tem o cascudo, né? legal. Agora aquela pergunta. Lendo isso aqui, vocês acham que é pecado comer carne? Porque é uma discussão, hoje em dia o vegetarianismo, nem diria o vegetarianismo, mas tem uma parte que é até um pouquinho a mais, que é o veganismo. Um estilo de vida. Nossa, não pode comer carne. Não pode. Mas, assim, tirando os pontos pessoais, né, para Deus, é pecado comer carne? Nós podemos comer carne? É o ideal comer carne? Né? Pode não ser pecado, mas é o ideal? O que vocês acham? O ideal nós temos lá em Gênesis 1. Antes do pecado tinha o ideal e nós já sabemos que não tinha carne. Mas não é pecado comer carne. Após o dilúvio, Deus, posso dizer que Ele liberou isso, mas Ele colocou regras para o nosso próprio bem. Então Ele deixou tudo isso aí. Se a gente pegar todo o capítulo 11 ali de Levítico, ler todo detalhado, a gente consegue perceber todas essas regrinhas e não é pecado, mas a gente pode comer. Se de puder acordo com evitar, as né? receitas. Não é pecado, mas se puder evitar. O ideal está lá em Gênesis. Sim. O ideal é isso, é sem carne. Mas após o dilúvio, nós temos essa Agora abertura. uma coisa que a gente falou dos animais, né? Que pode comer, esse não pode. Mas aí lá em Atos que o Pedro tem aquela visão e que todos os animais eram puros. O que vocês acham assim? Você está falando de Atos 10. Isso. Interessante o texto. É um texto de uma discussão interessante. Eu acho, até retomando o ponto que a gente acabou de falar, Deus ele deixa equilíbrio, né? Então acho que para tudo que a gente vai fazer, a temperança ela é muito importante. Então mesmo que você coma a carne, você tem que fazer isso com temperança também, né? Não vai se esbanjar. Isso é qualquer coisa, massa, qualquer coisa. Mas na questão do Atos 10, Luizão, é legal que você tocou nesse ponto, do 9 a 16, Pedro ali ele tem uma visão. Só que o que é importante a gente entender? Existia um centurião Cornélio, né? A igreja cristã estava se expandindo e tinha uma discussão dentro da igreja se podia pregar para os gentios também, porque tinha uma ala de judeus dentro da igreja cristã. Eles não podiam nem chegar perto, né? Exato. Lembra da história da mulher samaritana? Gentil é todos aqueles que não eram judeus. Que não eram judeus, isso. E aí, por exemplo, tinha a mulher samaritana. Os samaritanos eram considerados povos imundos. Os judeus, se estavam numa calçada, eles atravessavam se vinha um samaritano. Então todo aquele que não era judeu, que era gentil, era impuro. Eles eram pagãos, eles faziam práticas abomináveis. E aí, dentro dessa discussão dentro da igreja, Deus dá uma visão para Pedro. Atos 10, a partir do 9. Quando Pedro está tendo essa visão, ele tem vontade de comer e ele vê um lençol com vários animais. Eu acho que é isso, né? Sim. E aí, dentro desses animais, está todo tipo de animal, puro e impuro. Ou seja, o que é interessante desse texto? Existe uma distinção de animal puro e impuro. O princípio ele permanece. Só que aí Deus vai e fala assim, come. Ele estava com fome na visão. Aí ele fala, não Deus, mas eu não posso comer. Aí Deus fala assim, coma. Gente, aqui é um texto simbólico. Toda vez que você tem um texto simbólico, você tem que interpretar a luz daquilo que tem símbolo, né? E aí, no dia seguinte, Deus fala com ele, e aí o verso 15, que é o texto que você falou, ao que Deus purificou não consideres comum. E aí ele fala também que impuro é aquilo que sai da boca, não aquilo que entra, né? Existem outras
teorias, outras teologias que falam sobre isso. Mas o que Deus estava querendo dizer para Pedro? Aqueles que vocês consideram como impuros, que são gentios, você também tem que pregar o evangelho. No dia seguinte, o que acontece? Enviam pessoas de Cornélio, eles chegam em Jope, e aí Deus dá o significado da visão. O que ele fala, Ezequiel? Verso, acho que 17. No verso 17 vai continuar isso. No subtítulo está escrito: os enviados de Cornélio chegam a Jope. Aí diz o seguinte, verso 17: enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam, se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí os 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles. Nada duvidando, porque eu os enviei. Eu acho que ele já diz tudo. Ele estava buscando uma resposta do Espírito Santo da visão. E agora o Espírito Santo ele responde ele em relação à visão. Então esses enviados de Cornélio eram os homens que eles precisavam entrar em contato. E aí, Atos 10 ele vai ter toda uma discussão, a gente não pode se ater tanto assim, pelo tempo. Mas ele vai falar, o Espírito Santo ele desce sobre os gentios, ele prega, eles se convertem. Então o que acontece? Então, ali, só para entender a questão ali, Marcos, então a questão não é alimentícia, era sobre quem o Espírito Santo poderia descer ou não. Exato. Que eles não haviam entendido. Exatamente. Então é isso. Você disse tudo. Então é isso, nesse ponto, né, que foi bem levantado. Eu acho que talvez às vezes quem está em casa fica na dúvida, né? Mas tem um texto que pode. Então não tem nada a ver dentro do contexto de alimentação. Mas no contexto de alimentação nós temos bastante conselho, né? Deixa eu só, tem um texto aqui só para deixar bem claro. No verso 28, Pedro diz o seguinte, olha lá: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum o imundo. Então essa era a questão. Responde. Então o próprio texto responde a indagação levantada. Então é só você continuar lendo ali que você vai ter a resposta. Que tinha um contexto, tinha ali não era, a questão não era a alimentação, era distinguir as pessoas, tipo, acepção de pessoas. Quanto à alimentação, existem coisas que você falou lá no início, que é aquilo que eu posso estar fazendo ou aquilo que eu posso estar deixando de fazer, né? Às vezes eu me deparo que eu preciso, por exemplo, me exercitar mais, preciso tomar mais água, mais no solar. São coisas que são simples, mas que fazem bem para o corpo. Porque qual que é o princípio que a gente está estudando aqui? Glorificar Deus com o nosso corpo, né? O corpo é esse templo do Espírito Santo. Então, se eu comer tudo bonitinho, os animais puros, impuros, ou então se eu quiser ter uma dieta vegetariana, né? O ideal, buscar o mais, vamos pensar assim, o menos degradante para o corpo. Menos pior. Menos pior. Mas, por exemplo, eu não fazer uma atividade física, é pecado? Não vai estar adiantando muita coisa, né? Porque você está cuidando muito de uma área e não está cuidando de outra. Eu, de uns tempos para cá, eu acho que pela correria do trabalho, do estudo, eu me tornei um tanto sedentário. Eu tenho buscado sair disso. Eu acho que, além de, assim, acima de tudo, eu acho que vem a misericórdia de Deus, Deus que nos ajuda a cumprir as suas leis, a alcançar as coisas. E eu tenho buscado não ser sedentário. Eu tenho buscado isso, eu tenho pedido para Deus. Tenho buscado tomar. Porque na Bíblia, a gente vai ter esse princípio, e hoje quando a gente vai ver na ciência, a gente tem os 8 remédios naturais, que são remédios preventivos, que eles não vão deixar a gente ter doenças como, por exemplo, depressão, osteoporose, pressão alta, tanta coisa que a gente tem os males da sociedade, né? E os 8 remédios naturais, Deus deu para a gente usufruir, usar e abusar. E aí eu me pego hoje, eu peço para Deus me ajudar, porque às vezes eu posso não estar
fazendo uma coisa, eu posso não estar comendo um animal impuro, mas às vezes eu estou falhando numa outra coisa que está degradando o meu corpo, está me deixando doente, né? Então, quais seriam esses 8 remédios naturais? Aí você falou uma coisa legal. Hoje nós temos à nossa disposição algumas coisas que não vamos falar que são caras, não são. Nós temos à disposição até de forma gratuita e nós não aproveitamos muito bem. E a própria ciência ela vai falar. Eu gosto muito, né, desse tipo de estudo. Eu sou entusiasta também nessa área, adoro, gosto. Algumas coisas que nós temos ali à nossa disposição que são maravilhosos para a nossa saúde. Aí tem 8 remédios. A gente vai falar aqui como a gente pode usar esses remédios aí. O primeiro é água pura. Engraçado, o nosso corpo é 70% água. Então, é essencial. Somos uma melancia. Melancia do 7º dia. Melancia de Jesus. Uma melancia que tem sentimentos e emoções. Então, imagine, o nosso cérebro, ele é composto de grande parte de água. Então, o primeiro ponto que você vê que uma pessoa está desidratada é desorientação. Desorientação, ela fica desorientada. Então, a água é muito importante. Detalhe, a água elimina substâncias ruins do corpo. Então, além dela ser boa para a nossa cognição e tudo mais, ela ainda Ela purifica o corpo. Vamos uma lavagem, né? Olha que engraçado. Interessante. Muito interessante. De graça, assim, dá... está na natureza, Deus deixou, Deus não cobra nada por isso, e a gente não, e eu falo, é uma dificuldade que eu tenho às vezes, a água é uma dificuldade. Porque não tem gosto, né? Se tivesse gosto de Coca-Cola... Coloca um tanque, Aí fica Não, suspeito. não vamos falar fica dela, suspeito, não vamos falar Deixa quieto, Não vamos falar dela. Deixa quieto. Censura. Segundo remédio, luz solar. Uma coisa que tá aí todo dia, né? Às vezes você sai e reclama, nossa, que sol, né? Luz solar, ela controla a entrada da Melanina. substância da vitamina D no nosso corpo, né? Uma das maiores causas hoje da depressão é a falta de vitamina D. Quando você, quem trabalha em ambientes fechados, não tem muito contato da luz ou do sol, tem picos de humor, mexe com a depressão e a luz do sol ela estimula, né, da vida. A gente tem aí o sistema solar e Deus ele deixa a Terra numa posição, né, privilegiada, perfeita para receber esse sol. Claro que hoje em dia tem os danos, né, de uma exposição demasiada ao sol, mas a gente precisa utilizar diariamente porque ela previne a depressão. Ou seja, você vê, é preventivo, é um remédio preventivo. Geralmente remédio, é paradoxo, né? Remédio para remediar, mas esse é um remédio preventivo. E tem horário certo, né? Pra você tomar sol ali na parte da manhã, é o horário melhor, e no fim de tarde, que o sol já está... aqui em Piracicaba, né? 24 horas. 6 horas da manhã, o sol tá lá. 7 horas da noite ele tá lá ainda. Tem mais algum remédio aí? Tem um ar puro, Ar né? puro. É tão gostoso caminhar assim, meio Vai pro campo. pro campo. Você tem aquele cheirinho de floresta, aquele cheirinho... Cheiro de mato Quando molhado, acaba né? de chover, aquele cheirinho de terra molhada. Torvada. Sem máscara? Sem máscara. Sem máscara. Sonho meu. Misericórdia. É muito bom. O ar puro é legal, né? Porque Deus faz as plantas respirarem o oxigênio, o gás carbônico e Transformar em oxigênio. e a gente o contrário. Então A gente tem interação com eles, a gente está trocando. assim. precisa, né? E oxigênio no nosso sangue, melhora a nossa circulação, a nossa cognição, né? Eu acho que isso é importante do ar puro. Aí, aquele ponto central, Chave. que é alimentação saudável. Acho que já falamos. É o que nós comentamos aqui. Bastante. Né? Exercício, Exercício físico. E aí? Fala aí, Dezão. exercício físico é uma coisa que eu também preciso, vocês podem ver, né? Sou muito gordo.
Mas é importante para todos nós, porque às vezes a gente pensa assim, eu preciso entrar na academia, e você já imagina, né? Passar 15 horas dentro da academia. Você já imagina o que é assim na academia. Você pega Uma hora assim, de treino. um degrau que você tenha na sua casa e você sobe e desce e faz isso por 15 minutos todos os dias, você já está saindo, aliás, você já saiu do sedentarismo. E para quem mora no quarto andar, né, André? A gente- de degrau a gente Nós desce. subimos 58 degraus. Todos os dias. Todos os dias. Todos Já é um os dias. exercício. Subimos e descemos, né? E tem uma coisa que eu queria falar, Misericórdia. aconteceu comigo, tá? A gente pode ver aqui, é engraçado, porque esses remédios, eles também afetam a nossa mente. Por quê? Com essa época de pandemia, tá todo mundo isolado. E eu tenho ouvido muitas pessoas que estão passando por problemas de ansiedade. Né, ansiedade, depressão. E é engraçado que eu passei por um problema desse na pandemia, como muitas pessoas passaram. E aí eu estava até com problema de pressão alta. E olha que engraçado, eu li sobre os remédios e eu comecei a praticar exercício físico. E a resposta foi instantânea. Então é um remédio que realmente funciona. Funciona. Tanto para prevenir, mas também para Para remediar. remediar. Que Então bom. uma corridinha que você faz, uma caminhada que você faz toda a diferença. Às vezes você pensa, nossa, mas que preguiça. Mas vai. Vai lá, faz uma corridinha. Você vai se sentir muito melhor, você vai sentir aquele suor. É bom. Se alongar de manhã, né? Você Isso. dorme melhor, né? Porque você chega em casa cansado, dorme gostoso, né? No Nossa, outro dia você já está revigorado. Uma realidade, né? Eu falei uma coisa mais cedo que foi o equilíbrio em tudo, né? Na alimentação, no exercitar-se, no trabalhar, Que é outro remédio. no descansar. Porque às vezes tem gente que dorme 16 horas de sono, eu que eu digo. Mas enfim. Temperança, E equilíbrio. outros dormem 3. E outros dormem 3. E a gente precisa. E o Outros sono, guardam à noite. o sono é quando a gente faz o backup, né? É quando a gente descansa, produz os hormônios necessários no nosso Limpa o corpo. E às vezes a gente, nessa correria do dia a dia, a gente não consegue descansar. E aí, Deus ele separa até um dia pra gente descansar, né? Exatamente. Aí Se também está fosse falando assim- sobre descanso. né? Mandei o equilíbrio, já o descanso, né? Porque a gente precisa equilibrar isso, a dosagem, né? Tem gente que trabalha muito, tem gente que já não trabalha nem tanto assim, né? Deus quer o equilíbrio. E aí ele vem com o descanso também, né? É que Deus, já sabendo que a gente ia trabalhar sem parar, falou, não, deixa eu já, antes de Colocar. tudo, colocar um dia para o ser humano já separar, para ele parar e descansar e poder ter esse contato com Deus, né? E por último, Luizão, qual que é o último remédio aí? Talvez um dos mais importantes. É o mais importante que nós falamos, né? Que é a confiança em Deus. O que o estudo fala sobre fé, espiritualidade? O que ajuda, né? Eu acho isso muito legal, porque eu gosto de pesquisar em várias fontes diferentes. Então, é engraçado como que lá fora está replicando o que os ensinos cristãos já diziam há muito tempo atrás. Os estudos acadêmicos, né? Os estudos acadêmicos. É engraçado, eu tenho lido sobre isso, livros, etc. E é exatamente o que eu já tinha aprendido na minha infância. O que os escritos e o que a Bíblia diz, que a confiança em Deus, ela faz total diferença na nossa mente, que é mais fácil, as pessoas que acreditam em Deus têm menos depressão. As pessoas que acreditam em Deus têm menos ansiedade. Não que a pessoa que acredita em Deus não tenha. Tem também, é ser humano, mas é menos. E engraçado como é mais fácil superar quando você acredita em Deus. Então, esse remédio faz tanto bem para as 3 áreas, vamos dizer assim, para o nosso físico, para a nossa mente, nosso espiritual. É um remédio, esse completo, esse é completaço, esse aqui, Pacote completo. esse pacote serve para tudo. Deus ele quer se comunicar com o ser humano, né? Só que às vezes a gente está com algumas barreiras, né? Muitas coisas que a gente ingere Dificulta, né?
não só dificulta, como Bloqueiam. bloqueiam totalmente esse contato que Deus quer ter com a gente. É porque Deus ele fala conosco através da razão. Muitos aí por aí fora prega que é sensação, é emoção, você tem que sentir. Eu tenho que sentir, na igreja eu tenho que ir lá para sentir alguma coisa diferente. Não, essa é a igreja certa. Tem que ser tocado. Não. Deus toca na nossa emoção. Mas Deus fala conosco através da nossa razão. Para isso a gente precisa estar com o corpo saudável, estar com o espírito saudável, para nossa mente estar saudável. E Deus quer falar com a gente. Deus pagou um preço alto pela gente e a gente precisa cuidar desse chassi, né? Então deixa eu perguntar. Então, Júlia, então é um pouco encapsulado. Ih, gosto não, hein, Kel? Então, a bebida alcoólica e as drogas que entorpecem a nossa mente. Então, esse tipo de produto, né, deve ser evitado, porque ao entorpecer a nossa mente, atrapalha a nossa comunhão com Deus. Com certeza. Acho que é uma pergunta um pouco O Marcos aqui já deu toda a resposta. Mas será Nossa, que esse não pode usar equilíbrio, Júlia? Não dá para equilibrar? Usar um pouquinho com de álcool? moderação. Usar um pouquinho. Só uma tacinha de só vinho um antes do pouquinho, almoço. uma por dia. Tá vendo? Pra abrir o apetite, né? Para abrir apetite. Não, de maneira nenhuma. Elas degradam totalmente e isso começa diretamente com a nossa mente. Então ela interfere, as drogas, bebidas alcoólicas, tudo. É diretamente na mente, exatamente através do instrumento que Deus usa para se comunicar conosco. E o que você falou é engraçado, porque esse tipo de produto, eles geram uma descarga muito grande de dopamina na nossa mente. Nossa mente não está preparada para receber uma descarga tão grande de dopamina. Então, são produtos altamente viciantes e entorpecem a nossa mente, ou seja, nós passamos muito tempo utilizando esse tipo de produto, nós aqui não, graças a Deus, mas as pessoas, Nossa. e acabam se perdendo. Impossível ter temperança. Exato. E você falou uma coisa no início, você falou de leis. A lei de trânsito diz que a porcentagem mínima de álcool ela já é necessária, é prejudicial, ela já é suficiente para causar o quê? Tirar a perda do reflexo. Então, como que a lei de trânsito, a gente tem que seguir a risca, não pode dirigir alcoolizado, com o mínimo que seja. E aí, por que eu não posso seguir a orientação da lei de saúde, que é para minha felicidade, né? Então, assim, é tudo uma questão de que isso vai bloquear aquilo que Deus quer falar comigo. E Deus está falando com a gente hoje. Eu tenho certeza. Deus está nos dando hoje uma orientação, que é, se a gente seguir esses conselhos, nós vamos viver bem. E talvez, nós vamos ter doenças, mas nós vamos minimizar, né, esses efeitos. E o interessante aqui, eu tenho só um exemplo, eu não sei se algum de vocês está fazendo, tem aquele desafio de Natal do mês de dezembro, né, de ler um capítulo por dia, e aí eu acabei lembrando aqui um exemplo de João Batista, lá em Lucas, no capítulo 1, verso 15, se não quiser nem precisa abrir, só citar, diz assim: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Então, assim, o não beber vinho, bebida forte, ele vem antes do ser cheio do Espírito Santo. Então, um corpo preparado, ele tem ali a habitação do Espírito Santo. Sim. E aí nós temos todo o exemplo ali, até mais pra frente, de João Batista, ele preparando ali o povo para a vinda do Messias e tudo mais. E nós estamos na mesma posição hoje. Nós estamos... Exatamente. Exato. E você fala uma coisa, ela citou Lucas, puxa um gancho. 2:52 fala assim: crescia Jesus. João Batista precede Jesus. Jesus a mesma coisa. Em sabedoria, estatura e graça. Ó, sabedoria, mente. Estatura, físico. Graça, espírito. Olha só. Jesus, o exemplo máximo do desenvolvimento dos princípios de saúde. É isso aí, pessoal. Finalizar. Pessoal, para deixar bem claro, a salvação não vem através da garfo. Tá bom? Então, o que a gente está dizendo aqui... Através da soja. Não é através da soja, não é através do garfo. Você não vai ser salvo pelo que você come, tá? A salvação não passa por isso. Mas a alimentação nos ajuda a manter a mente limpa. E a mente limpa
nos ajuda a nos comunicarmos melhor com Deus. E nos comunicando melhor com Deus, nós vamos ter maior comunhão. Tendo maior comunhão, aí sim a gente vai ter um relacionamento e aí sim vem a salvação. Então, não E é... antes de você finalizar, pode terminar de falar, mas antes de você finalizar, tem um verso aqui pra falar. Ó, o Luizão arrasando no Manda lá, final. Luiz. Diz o seguinte, vamos abrir lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, verso é o 31. Esse verso resume aí o propósito de É, toda de a nossa tudo que a conversa gente aqui. falou aqui, né? Espera todo mundo achar aí. Tudo beleza? Certinho. Diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo, aqui que é a parte importante, fazei tudo para a glória de Deus. Lógico que no contexto que aqui a gente falou, né? Quando a gente fala em fazer qualquer coisa, né? É que se você até tomar o exemplo lá de Daniel no Antigo Testamento, quando colocou aquele banquete inteiro lá para aqueles jovens comer, colocou ali todas as iguarias, vinho, carne de porco, tudo que o rei tinha ali assim de melhor, Daniel foi lá e falou assim, ó, eu quero só as verduras, os legumes e água. E vamos ver quem que vai estar melhor daqui 10 dias, vocês comendo essas iguarias do rei e a gente comendo essa comida que Deus já tinha orientado lá no Jardim do Éden antes do pecado. E aí 10 dias depois eles estavam muito mais saudáveis do que aqueles jovens. Mais sábios. E aí todo o relato, né, já mostrou tudo aquilo que Deus conseguiu fazer através de Daniel e seus 3 amigos. Eu finalizaria minha parte, assim, minha participação, dizendo que tudo aquilo que Deus ele coloca como lei, como orientação, como regra, é para nos proteger. Deus deu essa orientação como uma lei de saúde, porque Ele sabia que nós íamos precisar seguir essas orientações para que nós pudéssemos viver de forma harmônica consigo mesmo, com as pessoas, com o relacionamento, porque isso interfere. Se eu não estiver bem comigo, eu não consigo estar bem com o outro. Mas também para que, se eu consigo viver de forma saudável, eu consigo fazer as coisas com mais Clareza. clareza, exato, eu consigo trabalhar, eficácia, eu consigo pregar o evangelho e apresentar desse Jesus para as pessoas, porque infelizmente a doença ela é do pecado, ela não é de Deus. Então, estar doente não glorifica a Deus. Infelizmente, eu diria que Deus nos deu essas orientações para nos proteger e para que a gente pudesse ser feliz. É isso aí. Eu Então, termino. Pode falar. pode falar. Hoje ainda tá cortando aqui, ó. Ao vivo. Eu termino só com o verso lá de 1 Tessalonicenses 5, verso 23, que diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, resumindo tudo que nós falamos aqui, nossa vida deve ser para a honra e glória de Deus, e que nós possamos até mesmo nos preparar para a volta de Jesus, também preparando o nosso corpo para isso. Logicamente, é de extrema importância nos preparar em oração, estudando a palavra, mas que nós possamos também preparar o nosso corpo para esse encontro com Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso brainstorm de hoje. Muito conteúdo. Na verdade, é um tema que a gente fosse falar mais, Vai embora, né? vai embora. Fosse falar de Tem muito detalhe, né? Exatamente. Mas vamos deixar para uma próxima e agradecer a presença do pessoal aqui. Isso aqui a gente faz. O ilustre convidado, esse aqui, vai voltar mais vezes. Com certeza. Amém. Pra cantar também. Que a gente é assim, ó. Já fica o convite aí, já fica o convite. Tá É igual o André, o André tá Vai até subir hoje. a carta dele pra cá. Cheguei e não saí O mais. André chegou e não saiu mais. E é isso aí, galera. Muito bom estar aqui com vocês. Como de costume. Como de costume, todo mundo vai finalizar aqui. E o Oração pra convidado gente. faz oração. Ilustre. É isso aí, sou eu agora. Fechou, galera. Até o próximo brainstorm. E boa noite, feliz sábado. Vai passar até chegar no Andrezão? Então beleza. É isso aí, galera. Firmeza, então. Obrigado por você que ficou até aí conosco agora. Deixa aquele like maroto pra gente, não esquece aí. Gostou? Deixa o like, comenta aí o que você achou. Compartilha. Deixa aí sua pergunta.
Compartilhe. Compartilha com os amigos, que nem o Ezequiel falou, dá um trabalhão. Então não pode deixar só pra você. Compartilha aí, é isso aí. Que Deus abençoe você, que você tenha um feliz sábado, você e toda a sua família. E que Deus nos ajude a conseguir, né, seguir todos esses ensinamentos que Ele nos deixou para a preservação da nossa própria vida. Vamos orar. Querido Deus, hoje nós queremos tomar uma decisão. Estamos com alguns amigos nos assistindo e eu acredito que é o desejo deles também. É claro que para toda decisão precisa haver também abnegação, renúncia, e precisamos tomar algumas decisões que não são fáceis. Precisamos mudar os nossos hábitos de saúde. Nos ajuda, Senhor, porque tomamos hoje a decisão de cuidar do nosso corpo, que é o templo, é a morada do Espírito Santo. Que o Senhor habite em nós e que para que nós consigamos fazer isso, que seja também com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu poder. Mas também, Senhor, nos ajude na medida daquilo que o Senhor vai nos ajudando cada dia, de grau em grau, de glória em glória, alcançarmos a estatura de Cristo e muito em breve recebermos Ele nas nuvens dos céus. É o nosso pedido, nosso agradecimento em nome de Jesus. Amém. 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 Fechou? Valeu, galera. Feliz sábado. Feliz sábado.